há cerca de 300 citações diretas e mais de 4.000 alusões ao Antigo Testamento dentro do Novo Testamento. Quando você tem citações diretas, não resta dúvida. O problema são justamente essas alusões, em que você percebe que numa mesma passagem, um teólogo crê que faça alusão a uma determinada passagem do Antigo e o outro não concorda. Agora, o importante, o que se poderia esperar, já que o Novo Testamento é escrito em grego, é que 90% dos casos, seja das citações ou de alusões, a fonte usada do Antigo Testamento é a versão grega da Septuaginta, e não o texto hebraico. Não nos espanta, já que os escritores do Novo Testamento, eles utilizam o grego. Então, é mais do que natural você ter essa constatação. Se as citações parecem ser claras, não há unanimidade sobre as alusões. Há quem prefira identificar ecos como distintos de alusões. E, neste caso, os estudiosos podem identificar diferentes referências. Eu vou dar o exemplo aqui de algumas passagens de Colossenses, em que você pode ver claramente, primeiro, o que um define como alusão, o outro define como eco. E nem todos concordam que ali exista essa alusão ou eco. Pegando o exemplo de Colossenses 3:1, nos 4 estudiosos que eu coloquei aqui como exemplo, todos eles concordam que o Salmo 110, o primeiro versículo, tem uma referência lá em Colossenses 3:1. Só que para uns é um eco, para outros é alusão. Aqui em Colossenses 4:5, somente Beiro reconhece que existe uma alusão a Daniel 2, versículo 8. Os outros não veem essa alusão. Richard Reis, ele é o primeiro a tentar formular esses critérios. É o primeiro a fazer um estudo sistemático. E ele tem como ponto de partida as cartas de Paulo. Então, para Richard Reis, citação, alusão e eco são todos classificados como ecos intertextuais, que variam em volume do explícito para o subliminar. A grande questão é exatamente como você vai definir esse volume e como você vai definir se é apenas implícito ou se é apenas subliminar. Então, um passo adiante vai ser dado por Gregory Bayle, em que ele trabalha apenas com a categoria de citação e alusão. Então, para Bayle, citação é uma reprodução direta de uma passagem do Antigo Testamento, enquanto a alusão é uma expressão breve com grau menor de dependência de uma passagem do Antigo Testamento. Ou seja, a citação ela é direta, enquanto a alusão ela é indireta. Christoph Beaton, que foi aluno do Bayle, ele elabora então uma tese doutoral em cima da carta aos Colossenses. Ele então, justamente para fazer uma análise pormenorizada dentro da carta aos Colossenses, ele vai aprimorar esses critérios. Para Beaton, a citação deve ser explícita, contendo 6 ou mais palavras em comum com o Antigo Testamento. Então, ele percebe que precisa se definir a quantidade de palavras que há em comum. É bem interessante essa colocação dele. Sendo formal, quando acompanhada de fórmula introdutória, do tipo, como está escrito em. Se não tem a fórmula, ela é uma citação informal. Isso também é bem interessante, porque ele faz essa análise de citações formais e informais. A alusão é menos explícita do que uma citação, com limite linear de 5 palavras ou menos. Mesmo sendo menos explícita, uma leitura atenta é direcionada a uma fonte identificável do Antigo Testamento. Então, se não tem a fórmula introdutória, ele coloca esse limite. De 6 palavras em diante é uma citação. De 5 palavras ou menos, você já pode dizer que é uma alusão. Mas a alusão, mesmo assim, você identifica de pronto, digamos assim, qual é a referência ao Antigo Testamento. Mas a grande contribuição de Beaton é definir eco. O eco
ele considera menos explícito do que uma alusão, mas distinto da alusão, porque destaca-se por ser uma referência sutil a uma fonte determinada do Antigo Testamento, identificável após cuidado escrutínio. Lógico que outros estudiosos vão dizer, mas o que vai definir essa sutileza? Segundo Bitan, é justamente o fato de que você não identifica imediatamente. Somente numa pesquisa de comparação cuidadosa é que você vai perceber 2, 3 palavras, né, no máximo, em comum, mas você percebe que, comparando com outras passagens, né, aquela está sendo claramente definida. Depois de definir o que é a citação, o que é a alusão e o que é o eco, pegando essas definições de Bitan, vamos agora a exemplos concretos. Citação é a mais fácil, porque quando você pega até mesmo Bíblias simples, não precisa nem ser uma Bíblia de estudo. No rodapé já vem muitas dessas citações. Aqui eu peguei um dos exemplos clássicos, né? Que é a citação de Isaías 7,14 lá em Mateus 1,23. Coloquei o texto grego porque para você definir que palavras estão em comum, eu tenho que partir do texto grego. Colocando aqui o texto grego lá de Mateus 1,23, um texto crítico, para ser mais exato, e o texto da Septuaginta, perceba que você tem a ordem das palavras, exatamente a ordem é idêntica, você tem apenas uma modificação na conjugação verbal, mas o verbo é o mesmo, esse que eu destaquei em amarelo. E agora, em português, Mateus 1,23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamarão seu nome de Emanuel. E lá em Isaías 7,14, na Septuaginta, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e tu chamarás seu nome Emanuel. E aqui, o texto hebraico de Isaías 7,14 tem uma ligeira diferença. Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho e ela chamará seu nome Emanuel. Então, aqui nós temos a questão da jovem, que a Septuaginta foi mais precisa, porque aqui a palavra alma, ela é mais abrangente. E ali a Septuaginta, ela foi mais restritiva, colocando como pártenos, virgem. Mas a mudança é a questão do verbo. Então vejam como, às vezes, mesmo sendo uma citação direta, você tem uma modificação com o propósito hermenêutico. Então, chamarão seu nome de Emanuel, porque o Evangelho quer falar de todos os povos reconhecendo Jesus como o Deus conosco. Então, agora, um exemplo de alusão. E aí eu vou tirar de Colossenses. Então, Colossenses 3:10, em que muitos reconhecem uma alusão a Gênesis 1:27. Então, aqui você tem as palavras destacadas, que são comuns. Então, você tem aqui o limite linear de 5 palavras, como definiu Bitan. E eu coloquei em verde justamente as palavras que têm uma conexão, mas que não são exatamente as mesmas. Então, agora, indo para a tradução, fica mais claro. Colossenses 3:10 nos diz assim: e vos revestistes do novo. E aí, entre colchetes, homem. Muitas traduções colocam aí homem apenas como explicação. Renovado para o conhecimento conforme a imagem daquele que o criou. Gênesis 1:27. E fez Deus o homem conforme a imagem de Deus o fez. Então, conforme a imagem daquele que o criou, fica subentendido que é Deus. Então, embora a palavra Deus não apareça ali no texto de Colossenses, mas está claramente citando Deus. Então, você tem aqui, voltando aqui o texto grego, porque para verificar a questão do limite de 5 palavras, você tem que observar pelo texto grego. Então, manteve as 5 palavras conforme o critério proposto por Bitan. E aí chegamos a um exemplo de eco. E aí eu tirei também de Colossenses. Colossenses 1:6 vai ter um eco de Gênesis
1:28. E a sutileza é justamente porque, rigorosamente, você só tem uma palavra em comum, que eu coloquei em amarelo. As outras vão funcionar como sinônimos, digamos assim. Então, observe agora em português. Colossenses 1:6. Como também todo mundo está frutificando e crescendo, como também entre vós. Então, provavelmente, muitos já leram esse versículo e talvez não tenham percebido essa sutileza da referência a Gênesis 1:28. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Então, você tem aqui o frutificar no lugar de multiplicar, do texto da Septuaginta, e a terra aqui está sendo substituída pela expressão em todo o mundo, né? Em pantitokosmo, no grego. Então, devido a essa mudança, você tem aqui a sutileza, você não consegue perceber que há essa referência. Por isso que Bitam classifica como um eco. Um outro detalhe interessante é que nessa mudança em relação à Septuaginta, na verdade, você tem quase que um retorno ao texto hebraico. Porque ao utilizar o verbo frutificar, karpoforel, no grego, o texto em Colossenses, ele aproxima-se do texto hebraico de Gênesis 1:28, que usa pará, que é frutificar. Então, por isso que lá no início falamos, 90% se utiliza a Septuaginta, mas vez ou outra você tem essa referência ao texto hebraico. Mas além da citação, da alusão e do eco, nós temos também o chamado paralelo, que seria ainda mais sutil, você não poderia nem dizer que é exatamente uma referência a um determinado texto do Antigo Testamento, mas a uma ideia que não estaria restrita apenas a um versículo, mas a um conjunto de versículos encontrados dentro do Antigo Testamento. Então, Lucas 9:31, você tem um paralelo a essa ideia transmitida por essa única palavra em comum, que você encontra, por exemplo, no livro do Êxodo, no capítulo 19, no primeiro versículo, segundo a Septuaginta. Aí vamos para a tradução. Lucas 9:31, os quais apareceram em glória, falando de sua partida, a qual estava para se cumprir em Jerusalém. Ali o texto de Êxodo 19:1, e no terceiro mês da partida dos filhos de Israel do Egito. Se você voltar para o texto grego, a palavra aqui é êxodos, exodus no grego, que deu origem à palavra êxodo. Então, o uso do vocábulo exodus relaciona Lucas 9:31 não apenas com o Êxodo 19:1, mas com toda a temática do êxodo. Assim como Deus libertou Israel da escravidão do Egito, Jesus está para libertar o homem da escravidão do pecado. E voltando aqui, Lucas, no capítulo 9, justamente é o início daquilo que muitos estudiosos classificam como o itinerário da viagem de Jesus rumo a Jerusalém, onde ele consumará a sua crucificação e também ressurreição. Então, quando você lê em português, você não consegue perceber essa ligação. Ainda mais que algumas traduções colocam, ao invés de partida, colocam morte. Porque a ideia é explicar, porque partida aqui está no sentido de falar da sua morte. Mas quando você traduz como morte, embora você esteja explicando o que ele quer relacionar com a sua morte, que está para acontecer em Jerusalém, você perde essa conexão importante, esse paralelo com a palavra êxodo. Agora, um caso especial que tem intrigado os estudiosos há anos e anos, que é o de Mateus 2:23. Para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Por que é um caso especial? O Evangelho de Mateus, ele é um dos que mais utilizam essa forma, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, ou para que se cumprisse o que está escrito no livro tal. Mateus tem muito disso. O problema é que aqui, especialmente, no capítulo 2, versículo 23,
Não há nenhuma passagem do Antigo Testamento que fale explicitamente sobre essa profecia. E Mateus fala de maneira genérica dos profetas, no plural, como se ele não estivesse se referindo a uma passagem em especial. Entretanto, o máximo que os estudiosos conseguiram chegar, dentro do que você analisa dos diversos comentários, parece ter em mente Isaías 11:1. Eis que surgirá um rebento da raiz de Jessé. Pois rebento, como está traduzido na Almeida atualizada e na Almeida corrigida, essa palavra traduz a palavra hebraica netzer, que é similar à palavra nazareno. Mas aí os estudiosos pensam, se havia de fato proposta de se referir a Isaías 11:1, por que ele falou profetas no plural? Então, esse é um caso especial, até porque Mateus insiste em dizer que ali está claramente cumprindo algo já apontado no Antigo Testamento.